Devoto no oferecimento de Loca Agora, alugue já sua moto 0 km, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos, é só na Loca Agora. Papum! Crédito na hora pra você na Papum, eu parcelo de 12 a 18 vezes e sou o mais barato do mercado. Esportes da sorte, afinal de contas aqui é muito mais do que bet, o link está na descrição. Não perca tempo, vem comigo de futebol interativo, 35 cursos com estágio garantido dentro de um clube de futebol, é só na Futebol Interativo. Instituto Céspedes Calvície tem solução, tratamento exclusivo e personalizado. Golcase, capinha personalizada para o seu celular, você só encontra na Golcase, o link está na descrição. Utilize o meu cupom, tá? Golvinegro, frete grátis, desconto na compra e comprando duas, você leva mais duas. Ô meu amigo, Segurocar, uma empresa parceira da Porto Seguro, 30% no consórcio, faça agora o seu. E por fim, não perca tempo, vem abrir o seu negócio na Frutos de Goiás, um produto licenciado, oportunidade única para quem mora no interior e no Rio de Janeiro. Bom, gente, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, o tema é esse. Cruzeirenses estão putos, a verdade apareceu. Senhoras e senhores, por que eu tô trazendo aqui? Você vai achar que é um tema do Cruzeiro, não é. Eu vou mostrar uma coisa do Cruzeiro pra mostrar como que as coisas são. E aí a galera gosta de falar, passa pano, é isso, olha o Cruzeiro, olha o que tá acontecendo lá. Bom, vamos por partes. Senhoras e senhores, todos sabem muito bem que o Cruzeiro estava falido, completamente falido, ia cair pra zona, pra terceira divisão, porque no Cruzeiro não tinha-se mais crédito no mercado, não tinha como pegar empréstimo, não tinha como fazer mais nada, e todas as obrigações estavam vendendo. Só que eles deram uma sorte chamada Lei da SAF, e essa lei veio ali pra eles se organizaram ali dentro deles mesmo e conseguiram colocar, não a coisa em ordem, porque não tinha nada em ordem, mas conseguiram colocar a coisa de lado. Por que de lado, senhoras e senhores? Porque o Cruzeiro, ele tem uma dívida hoje considerada, aí eu vou explicar isso daqui a pouco, vamos lá. Primeira coisa, o Cruzeiro, ele tinha uma dívida de 1 bilhão e tanto, e aí essa dívida virou para 800, 700 milhões, e aí a galera se pergunta, como é que é do Atlético não virou isso? Porque eles conseguiram, através da lei da SAF, jogar toda a dívida no passivo do lado do clube, e conseguiram desconto, só que eles têm que honrar isso. Para você ter uma ideia, eu vou abrir minha amiga calculadora aqui do lado, se eles pagarem isso em 6 anos, não dá pra pagar. 6 anos, quando você paga tudo certinho em 6 anos, você ganha mais 4. Então, se eles pagarem em 10 anos esses 700 milhões, vamos passar pra cá, ó. Em 10 anos, 700 milhões, ó, 700 dividido por 10 anos, significa que por ano eles têm que pagar de dívida 70 milhões, beleza? Nenhum clube do futebol brasileiro, tirando Flamengo e Palmeiras, tem superávit de mais de 50 milhões. Nenhum clube. Todos os clubes têm um superávit de 15, 20, 12, 5, 4, nenhum tem. Então, a primeira coisa que eu não sei como é que eles vão pagar. E segunda coisa que você tem que entender é isso aqui, ó, que o Pedrinho falou em entrevista hoje, ó. Vamos lá. Pedro Lourenço, eu trabalho na minha empresa e tenho a retirada de 200 mil. Jogador quer ganhar 2 milhões. Eu estou meio embaralhado com esse negócio. E para acostumar não é fácil não, disse em entrevista a Band. Por exemplo, o CEO do Ronaldo aqui no Cruzeiro ganhava 150 mil. Eu tenho a retirada na empresa e o cara ganha mais do que eu? Eu não vou entrar nessa ciranda, nessa briga. Quem não tiver dentro da nossa realidade, eu não vou desfalcar, é isso que vocês ficaram puto. Eu não vou desfalcar o meu negócio para colocar no Cruzeiro, para fazer bonito. Vamos fazer a coisa consciente, com os pés no chão, é o mais importante. O que tá acontecendo e a grande realidade? E aí o torcedor do Atlético fica nas lives, olha o Pedrinho, olha o Pedrinho, olha o Pedrinho. O que tá acontecendo e a grande realidade? Senhoras e senhores, é o seguinte, o Pedrinho ele tá fazendo o que nós fizemos em 2020, que é o quê? Injetamos uma quantia de dinheiro grande no clube para valorizar o time, ou seja, contratamos atletas de bom nível, valorizamos o time e disputamos os títulos. E isso foi o quê? Saímos de um orçamento de 300 milhões, que é o orçamento do Cruzeiro, deixa isso claro, de 300 e poucos milhões, é o que eles faturaram, para um orçamento de 420. E olha que não ganhamos nada. Porque se você ganha um título, tipo uma Copa do Brasil, o Atlético já chegava em 500 milhões. Porque o Atlético teria feito quartas de final, o Atlético foi só até as oitavas. Teria feito quartas de final, entrado mais dinheiro, semifinal, entrado mais dinheiro, e a final dá mais de 60 milhões. Ou seja, o Atlético teria atingido 500 milhões. E poderia, possivelmente, se vai numa final, vender algum atleta. Mas, bom, fizemos 420, Cruzeiro 300, 100 milhões a menos, 307, 310, que tenha feito 320, 600 milhões, 100 milhões a menos.
O que eles estão fazendo é isso. E aí o torcedor atleticano, eu expliquei tudo isso do Cruzeiro pra mostrar pra você. Lá é uma coisa que eu não sei o que eles estão fazendo, se eles estão brincando, se eles estão levando a sério, o que tá acontecendo. Por quê? Como é que vai pagar 70 milhões por ano em 10 anos? E olha que eu aumentei. Se for em 6 anos é muito menor, coloquei 10 anos. E a dívida caiu de 1 bilhão e 300 para 700 milhões já com todos os descontos. Como é que vai pagar? Me explica como que vão pagar 70 milhões, como é que vão tirar superávit de 70 milhões pra pagar. Porque primeiro, gente, tem que bater despesa com despesa. Se bater despesa com despesa, salário de jogador, administrativo, aí você bate despesa com despesa, de repente você consegue encaixar, de repente você coloca ali, mas são 70 milhões que eles vão ter que pôr por ano lá. Isso não pode ter um empréstimo, isso não pode ter nada, isso é só pra pagar a dívida. Só pra pagar a dívida da SAF, não pode fazer nenhuma dívida nova, nada disso. O Atlético, gente, o que aconteceu com o Atlético que todo mundo fica se perguntando por que nós não fizemos isso? O Atlético estava numa fase falimentar muito pior que a do Cruzeiro. Essa é a grande realidade. Quando o Sérgio Sete Câmara chama em 2019 a auditoria, que ela começou em 2019, a auditoria, acho que da Galvão, ela diz o seguinte pro Sérgio Sete Câmara: o seu clube irá entrar em falência, não tem jeito, não tem solução, essas dívidas todas aqui vão vencer, você não tem mais crédito no mercado, zero, seu crédito é zero no mercado, você não tem condições de pegar crédito no mercado, por quê? Porque as garantias que você pode dar é só o centro de treinamento, mais nada, você não tem mais nada, né? Então esse crédito que você tem no mercado aqui, ele não existe, então você vai quebrar. Aí ele entrega isso pro Rubens Menin, o Rubens Menin fala, não, eu ajudo, mas deixa que a Ernest Young entre, deixa que uma outra auditoria que eu quero colocar entre e devasse todas as contas do Atlético. A Ernest Young, quando ela entra, em 2019 também, e aí ela acaba lá pro final de 20, todo o procedimento, é que não é só uma auditoria e consultoria. Ela vira e fala pro Menin o seguinte, olha, a única maneira de você sair daqui é você injetar uma grana para que você não caia na dívida FIFA para a segunda divisão, porque você tem esse débito, todos de gestões passadas, esse, não que essa diretoria não tenha feito dívida, fez muito, eu vou chegar lá, esse débito, esses débitos todos que você tem aqui, FIFA, eles vão fazer você perder 3 pontos, depois 6 pontos, depois não contratação, depois rebaixamento, é assim que funciona, e você vai ter que ser rebaixado, porque você não vai ter dinheiro para pagar, e fora que você precisa qualificar o elenco, porque sem você qualificar o elenco, o Atlético faturava naquela época 270 milhões, sem você qualificar o elenco, você não vai conseguir ganhar mais dinheiro com sócio torcedor, patrocínio, venda de camisa e tudo mais. Então você precisa fazer isso. Então o que o Menin faz? Ele põe no bolso dele, sem juros, sem ônus, 270 milhões. Pum. Pra pagar o incêndio. E o incêndio era dívidas FIFA, dívidas de curto prazo bancária, que tinha garantia real, que era CT, e salário de jogadores que em 2019 para 20 tinha 3 de imagem atrasado e 2 meses atrasado, isso de uma folha de 10 milhões, olha quanto que dá, e contratar jogador. E nós contratamos a Arana, contratamos alguns jogadores. Quando a gente faz esse movimento, Zarate, enfim, quando a gente faz esse movimento, a gente já dá uma qualificadinha no elenco, mas nada grande. E aí vem a pandemia, Jorge Sampaoli, gasta-se mais dinheiro comprando. Só que é o seguinte, o Atlético naquele momento, ele não existia ainda a lei da SAF, e o Atlético naquele momento tinha muita dívida e o Atlético tinha que honrar aquelas dívidas. Se o Atlético não honrasse aquelas dívidas que estavam em aberto, porque não deu pra pagar tudo, é igual eu expliquei, esse dia foi só pra pagar FIFA, dívida urgente que estava vencida já, salário de jogador atrasado e reforços, né? Nem colocar dinheiro pra girar, colocou. Quando o Atlético faz esse movimento, o que o Atlético faz? O Atlético gira o seu time e consegue colocar o seu time num novo patamar. Tanto que em 2022, 21 para 22, nós batemos 130 mil sócios torcedores pagantes, né? Então o Atlético dá um giro muito alto, eleva isso de uma maneira substancial e coloca-se em outro patamar. E aí vem uma outra pergunta. Beleza, e por que continua endividando? Porque a gente tinha tanta dívida, mas tanta dívida, e foi se descobrindo dívidas que estavam debaixo do tapete, processos que colocavam lá assim, esse processo vai dar 30 mil, tava dando 5 milhões. Tinha um processo que a gente devia 4 milhões, estava dando 12. Do Aquapark, lembra de Aquapark? Pois é, teve que negociar. Então tinha uma série de processos. Mesmo assim, houve o erro da diretoria? Houve. Por quê? Porque o erro da diretoria foi acreditar que os juros bancários, a situação brasileira ia se manter aqui e ela veio parar cá, nos juros. E aí deu uma ferrada, porque um juros que era barato ficou caríssimo, inviabilizou tudo e o clube quebrou. Muitos falam, e os caras fizeram isso para poder comprar o Atlético, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Cara, eu não acredito nisso. Eu já vou voltar lá no Pedrinho, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles tenham tido a mais boa vontade. Tanto é que o Ricardo Guimarães tinha uma dívida sem ser atualizada, que
que é atualizada, de 160 milhões, ele foi dando perdão, e ficou com 84. Se ele fosse esse sacana todo, sabe o que ele tinha? Não vou dar perdão nenhum, e eu vou receber 160 milhões, vira cota aí da SAF, eu pego uma parte maior da SAF, não foi isso que ele fez. Então, e ele tem um menor valor da SAF é dele. Então, assim, aí o Atlético fez todo esse movimento. Então, o Atlético errou sim, teve essa questão do juros, só que é o seguinte, cara, aí depois disso eu vou pro Pedro. Esse lance, eu prefiro o Atlético, e falar isso claro, eu prefiro o Atlético na mão desses caras que na associação. Por quê? Porque na associação só se endividou, disputou, chegou, lembrando pra vocês, de 92 pra cá, que foi o último superávit verdadeiro que o Atlético teve. 93, 94 disputamos título ali, 97 campeão da Conmebol, 98 nada, 98, 99 vice-campeão, 2001, 2002, 2003 disputamos alguma coisa, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 não disputamos nada pra valer. Ficamos aí 9, 8 anos disputando nada, ganhando o Mineiro, mas disputando nas cabeças nada. 11, aí 12 vice-campeão, 13 campeão da Libertadores, 14 campeão da Copa do Brasil, 2015 vice-campeão brasileiro, foi 15 ou 16, agora não me lembro, e aí depois disso, 16, 17, não conseguimos ganhar, e 17 nem Libertadores, 18 entrou o CR7 com uma austeridade e a gente tava quebrado, foram 20 anos, só endividando, que a conta chegou. E quando a conta chegou, ela chegou dando tapa na cara de mão aberta. E aí, o que o Pedrinho tá fazendo? Que os cruzeirenses agora tão putos e os atleticanos tinham que entender de uma maneira muito clara. É o seguinte, gente, o Pedrinho, ele simplesmente está copiando o Atlético. Investindo em jogadores, colocando dinheiro aonde interessa, tirando dinheiro do administrativo. O Menin fez a mesma coisa, junto, os Menins, não, os mecenas, né? Enxutaram o Atlético, tinha, exemplo, 100 funcionários, hoje o Atlético tem 33, não é isso não, mas pra você entender. Tinha 3 fazendo a função de um, diminuíram os custos, mandou gente que ganhava altíssimos salários embora, fisioterapeuta que ganhava 80 mil, para fisioterapeuta que ganha 15 mil, que é o correto, diminuiu esses custos todos dentro do Atlético, para que o dinheiro seja injetado no futebol, e não no administrativo, para pagar conta, e não no administrativo. Então, o que o Pedrinho tá fazendo é simplesmente a mesma coisa que o Menin fez, sem tirar nem pôr, qualificando o elenco, melhorando o elenco. Ai, olha o Pedrinho, os movimentos do Pedrinho. Eu acho que quem fala isso é de uma sacanagem profunda. Ai, olha os jogadores. Velho, o Cruzeiro só tem o Matheus Pereira. O resto tem que se provar. O seu time tem Júnior Alonso, um monstro no campeonato russo. Eu nem sou tão fã, mas a galera é. Lá no campeonato russo foi um monstro, tá contratado. Você tem Bernard, você tem Scarpa, você tem Arana, você tem Paulinho, você tem Hulk, você tem 6 cara bruto. Na Libertadores, nós tivemos eleito, nos melhores da primeira fase, Bruno Fux, Paulinho, Hulk e... Não, Bruno Fux, Scarpa, Arana e Paulinho. Olha que o Hulk nem entrou, hein? 4 na seleção da Libertadores. Já nós estamos muito à frente, mas é muito à frente. Precisamos de reforço? Sim, precisamos de um volante, precisamos de um centroavante reserva, mas o nosso time é qualificado, o nosso time é bom. E aí fica criando-se essa história do que o time do Pedrinho é o melhor time de todos. Pelo amor de Deus, os caras contrataram o Matheus Pereira, contrataram um bom atacante lá do Equador, e deu Vale e isso. Ah, e contratou o Caio Jorge. Gente, o Caio Jorge é bom, gostaria de ter ele na reserva do Paulinho. Olha pra vocês verem. O Caio Jorge não chegaria pra ser titular no Atlético, chegaria pra ser reserva do Paulinho. Então, gente, vamos aproveitar que a grama aqui, ó, tá brilhando, tá florescendo, a árvore tá dando fruto. Nós estamos organizando a base. Nosso administrativo tá redondo, agora a gente parou de gastar dinheiro à toa. A Arena MRV tem um estádio próprio em pé, sabe? O Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro não tem um centro de treinamento da capacidade do nosso, que ainda vai receber um investimento de 40 milhões. O Atlético tem um elenco aqui, acabei de mostrar pra vocês, com 6 caras diferenciadíssimos. E fora que eu não pus o Zarate, que tá jogando muito, o Saravia, que tá jogando muito, o Otávio, que antes da lesão tava jogando muito, o próprio Alan Franco vinha muito bem, nem pus essa turma. Nós estamos começando a pôr a base. Matheus Mendes vai jogar o próximo jogo, o Rômulo vem entrando, o Cadu tá sempre em campo, o Alisson vem entrando. São 4 jogadores da base que estão sempre aí movimentando, menos o Matheus Mendes, mas 3 que estão sempre movimentando. E o Matheus Mendes é o direto reserva do Everson, é porque goleiro não sai. Então, aqui tá florido, irmão. Vem pra cá curtir o galão. Vem pra cá curtir. Tá cheio de problema? Tá. Ainda tem que contratar mais 2? Tem que contratar mais 2. Tem que corrigir coisa no administrativo? Tem que corrigir coisa no administrativo. A vida não é mole? A vida não é mole. Mas é muito melhor do que o lado podre da lagoa. O lado lá fedorento da lagoa, eles estão começando a melhorar agora.
5 anos campeão mineiro em cima dos caras. Nesse período que o Cruzeiro não ganhou nada, você, do outro lado da tela, foi campeão mineiro 5 vezes, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e campeão da Recopa Brasileira. 8 títulos. E detalhe, em 20 você foi terceiro lugar do brasileiro, 21, não é 21 campeão, não vou colocar, em 23 terceiro lugar de novo. Você ficou 22 apenas mal. Só 22 que você foi mal. Pega os anos do Atlético aí, de história do Atlético aí, e vê quantos anos são assim. Só nos anos 80, irmão. Então nós estamos numa fase muito legal. E, só que dessa vez sem responsabilidade. Lá em 2012, 13, 14, que nós ganhamos muita coisa também, foi bom pra caramba, mas a gente não pagava ninguém, irmão. Ronaldinho saiu daqui devendo. Agora não. Agora nós estamos disputando os títulos, nós estamos disputando nas cabeças com um estádio próprio, pagando as pessoas. Eu acho que é isso que o torcedor tem que entender. Que aqui nós estamos num processo. E outra coisa, nós aqui estamos trabalhando com responsabilidade. O Pedrinho acabou de dizer. Não vou pagar a loucura, não vou fazer a loucura. O jogador quer ganhar 2 milhões. Por que você acha que o Matheus Mendes está demorando tanto para renovar? Não é à toa. Então é assim, senhoras e senhores. É com responsabilidade, inteligência emocional que nós vamos longe. Aqueles que querem, achando que a vida é pipoca, que é só estar lá e tá tudo certo, vão se ferrar. Sabe por quê? Porque olha o caso Corinthians. Olha o caso Vasco da Gama. Olha o Fluminense que foi campeão da Libertadores. Ganhou 100 milhões de reais sendo campeão da Libertadores e tem um superávit um pouquinho maior que o do Atlético. Vamos analisar. E o Fluminense não ganhava nada desde 2012, tá? E o seu time ganhou muita coisa em 21. Tamo junto. Eu volto hoje 21h45, mas eu precisava desse recado pra você. Valeu, tchau, fui! Aqui é Galo.